Unidade 4. Inicie sua jornada. Durante um debate que participei, deparei-me com a hipótese de um idoso, com idade superior a 90 anos, que tinha um diagnóstico de doença terminal, cuja expectativa de vida era remota, mas que precisava de um medicamento oneroso, não fornecido voluntariamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, para experimentar alguma sobrevida. A partir desse caso, determinado agente público defendeu que seria um absurdo a concessão do medicamento pelo Estado, na medida em que a expectativa de vida é baixa e os recursos públicos são limitados. Por isso, com os valores gastos com esse paciente, o Estado poderia investir em outras tantas esferas. Em razão dessa angústia, existe limite de idade para a defesa do direito à vida e à saúde? Devemos tratar uma vida através de um discurso tão numérico? O que vale mais, uma vida, ainda que idosa, ou os recursos da coletividade? Como harmonizar os interesses entre o todo e as partes? O fato é que a defesa da vida, compreendida como direito fundamental, é a razão existencial da sociedade. Além disso, pergunto-lhe, quem nunca se sentiu isolado, apesar de viver em uma sociedade? Quem jamais se sentiu oprimido pelas pressões de um grupo micro ou macro? Quando falamos da tomada de decisões, entendemos que a própria lei é um conjunto de decisões do seu criador. Por exemplo, quando o legislador defendeu a monogamia, isso significa que o autor da lei está repudiando a bigamia. Essa decisão do todo impacta diretamente a vida das pessoas, pois, por mais que alguém queira viver uma relação poliamorista, por conta de suas convicções pessoais, ninguém poderá manter 2 casamentos ao mesmo tempo. A cidadania, casada com a democracia, significa participar, ter as suas deficiências protegidas, desde que a sua decisão não comprometa terceiros ou a sociedade como um todo. Por tudo isso, vamos juntos pensar na harmonização do todo e das partes, isto é, precisamos tentar equilibrar os interesses da sociedade, conhecendo diversos grupos. Pense bem, qual é o ambiente em que devemos estudar esse assunto? De início, deve ser construída a ideia de que a cidadania significa pertencimento e participação em um contexto de sociedade. Assim, de que maneira você exerce a cidadania? A cidadania exige unidade e relacionamentos humanos mais sólidos, além da tomada de decisões constantes. Em outras palavras, a liquidez dos relacionamentos humanos pode ser um entrave para a unidade em sociedade, reflexamente, pode impactar no exercício da cidadania, que em seu coração conceitual valoriza a necessidade de esforços para a manutenção da coletividade e unidade. A compreensão da cidadania é decisiva para a conjugalidade entre o todo e as partes. Desenvolva seu potencial. Entendendo o todo e as partes, um relacionamento delicado. Sempre que você pensar no relacionamento entre o todo e as partes, pense na cidadania e na democracia. Precisamos identificar que cidadania é um direito, a partir de um olhar normativista, de participação popular, com larga convergência aos parâmetros da democracia. Além disso, é um sentimento de pertencimento, com inevitáveis renúncias, não comprometedoras da individualidade, tendo em vista a salubridade do todo. A força da democracia para a manutenção do todo. Na realidade constitucionalista brasileira, são características importantes para entender a cidadania e a participação dos cidadãos perante o todo. Consenso e participação, que nos remetem ao regime democrático, a partir do voto secreto, periódico e universal, previsto no art. 60. Parágrafos 4 e 14 da atual Constituição da República Federativa do Brasil. O senso de bem comum, coletividade dentro das suas relações privadas. A ideia de função social passa pelo exercício do direito ao voto, coletivamente e empresarialmente. Nesse exercício, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, prevê que, no exercício do direito ao voto, que é uma cidadania empresarial, se acontecer a colisão entre os direitos individuais do acionista e os interesses coletivos, estes devem preferir aqueles. No mesmo sentido, o eleitor, ao exercer a sua cidadania, deverá primar pelos interesses coletivos sobre os particulares. Entretanto, não é assim que, comumente, acontece. Ideia de participação do povo em órgãos e esferas da sociedade. A composição do Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 103b da atual Constituição da República Federativa do Brasil, conta com a presença de 2 cidadãos, entre os 15 conselheiros. Independentemente de seu prévio conhecimento científico ou biológico sobre a Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, chama a atenção que esse julgamento é de grande sensibilidade e envolve o direito à vida. Por isso, o Supremo Tribunal Federal convocou audiência pública, o que autorizou o pronunciamento de autoridades da medicina sobre o início do direito à vida, assim como autoridades eclesiásticas, as quais foram também convocadas.
Iniciativa popular e seus perigos quantitativos. Chama a atenção a iniciativa de lei popular, inclusive prevista no art. 61 do texto constitucional, que permitirá ao povo propor determinadas leis para que o Congresso Nacional aprove. Nesse tom, chama a atenção o rigorismo para a submissão da proposta de lei de iniciativa popular, isto é, criar extremada dificuldade para concretizar o direito, é como afastar o direito. Pensamos, assim, por conta do fato de que os requisitos são: a. Ao menos 1% do eleitorado nacional. b. Representados em 5 estados, no mínimo. c. Em cada um dos estados, ao menos 0,3% de seu eleitorado. A nossa compreensão de cidadania passa por dimensionar o exato nível da participação, o que, quanto à lei de iniciativa popular, parece ser um exercício distante. De quantos plebiscitos você participou? ¿De cuántos referendos? A nossa cidadania e democracia, embora provida de instrumentos abstratamente interessantes, muitos deles são pouco utilizados, implicando uma cidadania, em certa medida, manca. Portanto, uma interatividade branda entre o todo e as partes, o que significa que a cidadania é muito mais impositiva do que dialética. Em outros termos, as leis, compostas pelo método coercitivo, são criadas pelos representantes políticos, sem diagnosticar os exatos desígnios do povo, a partir de uma percepção superficial das aspirações populares. Em contrapartida, a função do direito, como essência, epistemologia e método, não significa curvatura à sociedade, por mais viciada que seja. Por exemplo, imaginemos que a sociedade, em sua maioria, pretenda aprovar a suposta lei de casamento entre crianças. Por conta dessa hipotética atmosfera social, o Congresso Nacional necessariamente deverá aprovar, significando um poder legislativo de mera chancela das paixões sociais? Cremos que não é esse o caminho, na medida em que a racionalidade exige compreender a complexidade do casamento como comunhão plena de vida, patrimonial, física e emocional. Em termos técnicos, cidadania, como pertencimento ao povo, segundo Gamba, 2022, pode estar ligada, por exemplo, ao fato de ter cadastramento eleitoral ou ter a nacionalidade brasileira. A partir disso, encontramos um critério formal de cidadania. Os valores necessários para a proteção do todo. A cidadania exige ponderar os parâmetros da boa-fé, eticidade e função social, tendo em vista a necessidade de lealdade, coerência e senso coletivo, em busca do bem comum. Aliás, comumente nos deparamos com uma colisão entre os nossos interesses individuais e os coletivos. A partir disso, começamos a perceber que o sentimento de pertencimento ao todo nos exige pensar de modo coletivo, o que é delicado, tendo em vista o estado de natureza. A força coercitiva do todo e as limitações e finitudes existenciais das partes. Devemos pensar em uma cidadania forçosa ou voluntária? Igualmente complexa questão, o que nos exige também pensar na cultura normativista e imperativa da ciência do direito e dos aparatos estatais. Diante dessa finitude, limitação e nocividade, como trabalhar o senso altruísta e coletivo? É delicado. No entanto, as reflexões giram em torno das ideologias, crenças, formação cultural e ética. Nesse discurso, viver de modo funcionalizado, solidarista e humanista é compreender sensivelmente que todos se submetem ao irrefriável processo de envelhecimento. O envelhecimento, esse processo biológico e vital, inerente ao ser humano, conforme ocorre na natureza, é considerado, nos termos legais, um direito personalíssimo, afeta aos direitos da personalidade, isto é, que se revestem da qualidade de intransmissibilidade. Garcia, Leite, Serafim, 2016, p. 26. Também, nas palavras de Kubler-Ross, 1981, p. 19 Apud Sar, Lima, 2022, p. 69 morrer se torna um ato solitário e impessoal porque o paciente não raro é removido de seu ambiente familiar e levado às pressas para uma sala de emergência. Qualquer um que tenha estado muito doente e necessitado de repouso e conforto se lembrará de ter sido posto numa maca sob o som estridente da sirene, e da corrida desenfreada até se abrirem os portões do hospital. Conhecendo em específico as partes. O propósito existencial de um ordenamento jurídico é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos do art. 3º da Constituição Federal. Essa análise nos permite retomar a discussão sobre a tomada de decisões no ambiente político e a democracia indireta. O povo, compreendido como todo, e suas especificidades. A expressão povo, por si só, é abrangente e acolhe toda a coletividade, em níveis de pertencimento. Por isso, não tem como fugir dos debates organicistas e naturalistas. O certo é que ser povo é ser agente de relacionamentos, horizontalmente, com seus pares, e verticalmente, com o Estado.
Na teoria organicista, conforme Gamba, 2022, admite-se uma analogia com o corpo humano, na medida em que tanto a sociedade quanto o corpo humano têm uma série de órgãos. No mesmo sentido, a sociedade é um organismo, que se desdobra em diversos órgãos, sendo certo que os cidadãos são os órgãos, isto é, os órgãos terão o propósito de proteger e salvaguardar o organismo. Por outro lado, na teoria mecanicista, o protagonista é o indivíduo, inclusive numa percepção de felicidade individual. Nessa visão, instaura-se, inclusive, mais liberdade para os indivíduos, quando comparamos com a teoria organicista. O entendimento de unidade auxilia a compreensão do todo, que é composto pelas partes, refletidas no todo. Sendo certo que a parte só é enquanto postas pelo todo. Hegel, 1989, p. 25. Assim, a ideia de alteridade revela a impossibilidade de exteriormente se ignorar o outro, numa universalidade. Como defendido por Bretas, 2022. Cada membro do universal deve ser levado em conta, sob pena de não ser universal. Assim, na eticidade do singular não há nenhum ser que possa ser excluído, em razão da individualidade, universalidade e absolutismo. Nesse horizonte de particularidades, é possível identificar carências, necessidades etc. Bretas, 2022, p. 133. Dessa forma, compreende-se a humanidade, a completude, a coletividade e a cidadania. Esse pertencimento atrai o princípio da igualdade, que só faz sentido se for mediante o reconhecimento das diferenças, em especial com base no estudo sensível da vulnerabilidade, que significa a necessidade de tratamento vulnerável. Assim, a vulnerabilidade, composta por várias espécies, segundo Bretas, 2020. Significa a percepção de diversas fragilidades, como as de ordem física, emocional, processual, jurídica, econômica, técnica, informacional, entre outras. Nesse discurso, cabe a análise de Tavares, 2013, ao pensar sobre a não discriminação e o reconhecimento das diferenças. Os elementos, ou situações, constitucionalmente arrolados, sexo, cor etc., na realidade, relacionam-se a ocorrências discriminatórias atentatórias de direitos fundamentais, muito comuns em determinadas épocas históricas, utilizadas indiscriminadamente e gratuitamente como forma de distinção e, o mais das vezes, punição. Foram situações de injustiça, que marcaram profundamente o espírito dos homens, e que, por isso, o Constituinte brasileiro pretendeu pôr a salvo os indivíduos para o futuro. Assim, a título exemplificativo, foi o caso da escravidão dos negros, de extinção em função da raça, da submissão das mulheres, por força do sexo, e outros tantos casos. Tavares, 2013, p. 291. O fortalecimento da paz, harmonia e restauração. A cidadania e a mantença do todo depende de preservar a sociedade. Por isso, dos métodos, é o fortalecimento do discurso constitucional da paz, além do caráter restaurativo das relações adoecidas, a solução pacífica dos conflitos e o espírito mediador. A escuta ativa engloba uma série de ações comunicacionais verbais e não verbais, tais como perguntas com final aberto, rotulagem emocional, tom de voz passivo, gestos de abertura, olhar direcionado à pessoa, leve inclinação do corpo para frente, ato de parafrasear o oponente, adoção de atitudes pequenas de encorajamento, aceno com a cabeça, utilização de sons indicativos de concordância e compreensão ou uhu, e emprego do silêncio, expressões faciais agradáveis que permitem ao oponente continuar falando de forma confortável. Farias, 2022, p. 813. A cidadania, como participação, também decorre da liberdade de expressão, por mais que seja limitada e que possa significar a tensão entre grupos. Entretanto, o amadurecimento do discurso passa pelo reconhecimento de outras variáveis e da própria confrontação. Você conhece a vulnerabilidade, de modo específico? Por exemplo, o melhor interesse da criança defensor do reconhecimento da vulnerabilidade emocional, física e biológica do menor. Por isso, as políticas públicas, as decisões normativas e jurisprudenciais devem primar pelo tratamento diferenciado e protetivo dos vulneráveis. Assim, o princípio do interesse superior, também denominado princípio do melhor interesse, não se encontra expresso nessa formulação, nem no ECA nem na Confira. Porém, pode-se afirmar que decorre da interpretação harmônica de todo o sistema jurídico referente aos direitos de crianças e adolescentes. Zapater, 2023, p. 29. Segundo Bretas, 2020, qual seria a vulnerabilidade aplicável diretamente ao idoso? A física, sobre a qual importa a percepção de limitações orgânicas. Há uma alteração do sistema nervoso, à medida que se envelhece, a perda de células, diminuindo o volume do cérebro.
Desse modo, o corrente do idoso fica mais lento, todavia, permanece ativo. Verás, 1999, p. 76. Dentro desse discurso, temos o choque geracional, dentro de uma visão tecnológica. Já pensou nisso? Somos uma sociedade de diversidades, isto é, o todo traz imposições e exclusões, de maneira que as imposições tecnológicas sociais, como a necessidade premente de interação nas redes sociais, exercem violenta força de repulsão em face daqueles que não se adaptam. Apesar de a sociedade ser tecnológica, como estabelecer a saudável convivência entre gerações mais novas, estritamente tecnológicas, versus os idosos, os quais, comumente, não sabem lidar com a tecnologia, implicando, até mesmo, a tecnofobia? Assim, o todo exerce poder sobre as partes, mas as partes merecem tutela, tendo em vista o humanismo. O letramento digital é primordial, a partir do reconhecimento dos benefícios que a internet é capaz de promover e que o acesso a diversos aparatos estatais dependem de recursos tecnológicos. A vulnerabilidade do idoso e seus desafios de cidadania. O idoso, quando desprovido de conhecimentos tecnológicos, é hipervulnerável, em razão de sua condição de vulnerável físico, associada ao fato de ser consumidor e idoso. Por esse motivo, nos termos do art. 229 da Constituição Federal de 1988, deve haver amparo ao idoso. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Brasil, 1988. O todo se constrói a partir do conhecimento das partes, conforme as suas individualidades. Por isso, a coletividade, além das vulnerabilidades de grupos etários, encontra outros incontáveis grupos de vulneráveis, como o Código de Proteção ao Consumidor. No mesmo âmbito físico, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em busca do acolhimento aos portadores de deficiência física ou psíquica. Essa previsão é primordial, pois, independentemente da deficiência, é necessário acolher e reconhecer. A partir desse olhar, um dos impactos desse estatuto é solidificar a premissa de que o portador da síndrome de Down, por exemplo, pode se casar. Afinal, afastar desse grupo de modo absoluto o Instituto Central do Casamento é espancar a cidadania. A historicidade e a questão racial. Outra discussão importante, no universo das vulnerabilidades e do fortalecimento da igualdade e cidadania, diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial, que preceitua a característica da historicidade dos direitos fundamentais, isto é, os direitos fundamentais significam conquistas obtidas ao longo da história, as quais devem ser protegidas, sob pena de retrocesso. A questão é muito complexa, porque a cidadania e o altruísmo são alcançados através do reconhecimento das singularidades e através de fatores históricos, ou seja, há uma base forte de equidade. Convido-lhe a pensar sobre esta reflexão. O caminho adequado é evitar generalizações, a culpa é da colonização, e analisar o caso concreto, identificando as dimensões do problema. Provas de concurso escritas e anonimizadas dão menos espaço para discriminações do que uma entrevista livre na qual a cor da pele, o sexo ou a deficiência física aumentam a probabilidade de decisões preconceituosas. Além disso, deve ser examinada a queixa concreta. Nada impede que a queixa relacione a cor da pele com a situação econômica, sendo essa combinação o alegado motivo da discriminação. Pode ser também que mulheres brancas e negras que se encontrem na mesma situação de pobreza tenham experiências diferentes, pois o tratamento das mulheres negras pobres pode incluir agressões adicionais em razão da raça. Bastaria discutir e provar isso, sem se preocupar em desvendar a exata relação e dosagem de causas e efeitos. De Moulis, 2021, p. 112. A inteligência emocional, o mínimo existencial e as relações de consumo. As relações de consumo são irrefriáveis e dizem respeito a todos, inevitavelmente. O todo se baseia em relacionamentos, comumente marcados por interesses econômicos ou existenciais e por isso, o fator consumo é fundamental para compreender a relação entre o organismo e seus fragmentos. É nebuloso pensar em cidadania, se não houver acessibilidade ao mínimo existencial. Enfim, a acessibilidade, como núcleo da cidadania, gravita em torno da acessibilidade informacional, comunicativa, locomotiva, social, entre outras. Para início, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à moradia, à informação, entre outros. Conforme Bretas, 2022, a teoria do patrimônio mínimo defende que a propriedade e a posse não são os seus principais componentes, e sim a dignidade.
Esse discurso depende, para fins de universalização, da compreensão solidarista. A exacerbação do individualismo acentuou na propriedade o caráter de inviolabilidade e de absolutismo. Hoje, já se imprime à propriedade privada um conjunto de limitações formais, sendo composto de restrições e induzimentos que formam o conteúdo da função social da propriedade que não se confunde como função social da posse. O absolutismo no exercício da propriedade sofreu a intervenção de ideias que progressivamente construíram a doutrina da denominada função social da propriedade. Fachin, 1988, p. 17. As relações de consumo são estruturadas na visão de que a defesa deste grupo é um direito fundamentalmente constitucional. Nessa perspectiva, o direito do consumidor, a partir das lições de Risato Nunes, 2019, que nos norteará, possui, como principal objetivo, a proteção do consumidor. Para a compreensão do todo e de suas partes, acredita-se na contribuição da função social, que coloca os interesses sociais versus individuais. Por exemplo, por mais que o proprietário não queira pagar tributo sobre o imóvel no qual reside, em nome da universalidade e coletividade, é necessário que o tributo seja pago, caso haja o fato gerador, de forma a viabilizar economicamente a continuidade estatal. Portanto, existem limites estatais que atingem o exercício do uso e fruição da propriedade. A reformulação operada com base nos princípios da socialidade, eticidade e operabilidade deu nova feição aos princípios fundamentais dos contratos. Gonçalves, 2020, p. 58. O Estado e os cidadãos. Na confrontação, aqui, trabalhada, é básico, na administração pública, a valorização do princípio da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados, o que tem caráter imperativo, como acontece no âmbito das desapropriações. A título de exemplo, por mais que você tenha adquirido um imóvel, que serve de morada para sua família, se o Estado entender que o seu imóvel é necessário para a utilidade pública, para a construção de uma escola, que beneficiará a educação no âmbito daquele município, certamente, haverá prevalência dos interesses coletivos. Apatia jurídica diante dos problemas emocionais. Dentro de uma sociedade tão complexa, marcada pelo colapso das relações humanas, efêmeras e agravadas pela pandemia, o perfil, dentro de uma sociedade, além de tecnológico, exige o domínio de habilidades emocionais e do exercício da empatia. Perceber as necessidades e sentimentos dos outros, ouvir o que os liderados têm a dizer, e o que não dizem, e compreender suas reações. Robbins, Jude, Sobral, 2010, p. 361. Conforme desenvolvido no grupo de pesquisas GEPON, a gestão de pessoas e o assédio moral, contribuições da psicologia organizacional e do trabalho e do direito para um ambiente empresarial saudável, a inteligência emocional precisa ser desenvolvida, como forma de pertencimento ao todo, de maneira que os traumas psíquicos constituem um vivido que ultrapassa a competência psíquica de apropriação e de recalcamento. Ainda que deixe marcas indeléveis na memória, a experiência traumática é aquela que não se representa. Ao psiquismo é sobreposta a capacidade de elaboração. Maldonado, Cardoso, 2009. A cidadania, como acolhimento, revela que o direito nem sempre consegue contribuir eficazmente. Por exemplo, a saúde mental da pessoa humana é um dos núcleos da ciência do direito. Assim, o desenvolvimento do sólido diálogo entre o direito e outras ciências transcendentes é emergente. Ora, o ordenamento pátrio-privatista não responde, adequadamente, às hipóteses de violação à personalidade, pois, quando alguém sofre danos morais, a resposta de acolhimento e cidadania não pode ser apenas a indenização, como o texto jurídico prevê. O ponto basilar é que a cidadania, o altruísmo e o acolhimento estão sempre em construção. Trata-se de um constante estado de cidadania incipiente, que, por exemplo, a ciência do direito não conseguirá resolver, ou seja, as angústias humanas. Novos desafios. Desenvolvemos as fortes tensões entre o todo e as partes, a coletividade e os interesses individuais. O certo é que a relação entre eles é de interdependência e complementariedade. Entretanto, não é possível que a sociedade acolha todas as aspirações humanas, pois a coletividade depende de uma filtragem dos interesses individuais, a valorização da dignidade e do senso de pertencimento, expressado pelo fortalecimento da cidadania e da percepção das fragilidades humanas. Infelizmente, na sociedade de hoje, percebe-se que o todo está adoecido, pois os fragmentos não estão devidamente acolhidos, tendo em vista as angústias e a complexidade humana, dando vazão a uma existência possível, jamais ideal. Afinal, o plano racional humano, dotado de nocividades, não admite que os fragmentos sejam plenamente saudáveis. Se as relações humanas estão em colapso, como as aquecer novamente, dentro de uma sociedade virtual, que nos convida cotidianamente para fugirmos do mundo real e vivermos no mundo paralelo? Projetando o futuro.
Você é agente de transformação da realidade e tem o dever de participar do humanismo e da solidez das relações humanas.